Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus continuem abundantes sobre nós, nossas famílias e a nossa querida Igreja Batista da Capunga. Damos boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Evangélica FM e também através da internet. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Por conta da epidemia de coronavírus em nossa cidade, gravamos algumas partes do nosso culto de hoje, da mesma forma como fizemos com o culto da manhã, em nossos lares, para evitar a exposição da nossa equipe de comunicação. Por isso, vamos dar sequência ao nosso culto, adorando ao nosso Deus e glorificando o seu nome como ele merece ser adorado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versos 35 em diante, onde leremos a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39, onde encontraremos a seguinte expressão do autor da carta aos Hebreus. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco neste momento. Pai Celeste, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite para celebrar ao Senhor, para adorar o Teu nome. Nós bendizemos ao Senhor, nós glorificamos o Senhor, porque somente Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Recebe, portanto, o nosso culto, recebe a nossa adoração. Que, ó Deus, este culto traga honra e glória ao Teu nome e alegre o Teu coração neste mundo que tem causado tanta tristeza ao Teu coração. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa-nos e edifica-nos, ó Deus, nesta noite. Abençoa todas as famílias, ó Deus, que nos acompanham, que estejamos unidos, ó Deus, no propósito de Te adorar, Te glorificar e exaltar. Muito obrigado por este momento tão sublime e precioso. É o que nós Te rogamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 79 do Inário para o Culto Cristão. Esse que é uma declaração de amor ao nosso Senhor. Cantemos agora. Ó Jesus,
Neste momento de informativo, gostaria de reforçar a informação de que as atividades da nossa igreja estão suspensas temporariamente por conta da pandemia de coronavírus. Precisamos reforçar as recomendações também das nossas autoridades para permanecermos em casa. Tão somente dessa forma, com isolamento social, é que foi permitido a alguns países fazerem a contenção dessa pandemia. Então, precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para nos mantermos em casa, saindo tão somente se houver uma extrema necessidade. E nós contamos com a participação de toda a nossa igreja neste sentido. Gostaríamos também de encorajar os irmãos a perseverarmos em oração nos 3 horários que foram estabelecidos para clamarmos a Deus pela nossa terra. 6 horas da manhã, meio-dia e 18 horas. Você é nosso convidado a juntar-se a nós nesses horários para que juntos clamemos a Deus para que sare a nossa terra. A palavra do Senhor nos garante: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos clamar a Deus para sarar a nossa terra. E desta forma, certamente, veremos a glória de Deus, veremos a mão graciosa de Deus agindo na nossa terra, dando-nos livramento em relação a esta pandemia. Nós contamos com a participação de todos os irmãos e irmãs neste propósito de oração. Vamos orar, não apenas hoje, mas continuar orando durante toda esta semana, buscando a face do nosso Senhor, nosso Deus. Enquanto isso, as atividades da nossa igreja permanecem suspensas e nós continuaremos buscando ao Senhor e compartilhando a palavra do nosso Deus diariamente através dos nossos vídeos, das nossas devocionais, através da internet. Que Deus continue a nos sustentar com a sua graça e com o seu favor neste tempo de tanta adversidade.
Meus prezados irmãos, neste momento de dedicação de dízimos e ofertas em nosso culto, gostaríamos de deixar com os irmãos a palavra do Senhor, que está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Esta palavra nos encoraja a contribuir com alegria, não por constrangimento. Nestes dias de pandemia, um grande desafio que temos é justamente a manutenção financeira da nossa igreja. E nós convidamos a todos os irmãos da nossa igreja, todos os membros e congregados, a estarmos juntos neste propósito. Nós podemos manter as nossas contribuições através de transferências bancárias. Você pode utilizar o aplicativo do seu banco no seu celular, ou mesmo pode utilizar o Internet Banking no seu computador e desta forma fazer a sua transferência bancária, a transferência do seu dízimo e da sua oferta para as contas da nossa igreja. A nossa igreja dispõe de contas na Caixa Econômica Federal, também no Bradesco e no Itaú. No site da nossa igreja e também no nosso aplicativo você encontrará os dados necessários para fazer a sua transferência bancária. Faça isto e ajude a sua igreja a manter, portanto, o seu ministério nesses dias de pandemia também. Que Deus nos ajude a nos manter fiéis a despeito de toda esta circunstância que estamos vivendo. Também, neste momento, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a Deus pelos 93 anos de existência do coro Capunga. 93 anos em que este coro tem sido instrumento do Senhor para louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Estaríamos hoje com uma grande celebração, agradecendo a Deus os 93 anos do coro, mas por conta desta circunstância da pandemia, nós estaremos adiando esta celebração para uma outra oportunidade. De qualquer forma, queremos neste dia render graças a Deus por aquilo que este coro representa para Deus, para o seu reino e particularmente para a nossa igreja. Nós louvamos a Deus por cada corista, pelo nosso regente, nosso ministro de música, irmão Apolônio Ataíde, bem como a diretoria do coro e todos os irmãos que têm trabalhado para a manutenção deste coro que tem sido bênção nas mãos do Senhor para louvor e engrandecimento do seu nome. Que cada corista, cada servo do Senhor que tem participado deste coro continue firme no propósito de segui-lo, de servi-lo através da música, através da adoração. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e acompanhar-me em mais uma oração neste instante. Deus bendito, muito obrigado por estarmos aqui neste momento, rendendo graças ao Senhor por tudo quanto tens feito por nós. Também, ó Deus, queremos dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas que serão consagrados ao longo desta semana, que serão transferidos para as contas bancárias da tua igreja ao longo desta semana. Abençoa cada família da tua igreja. Abençoa, ó Deus, suprindo as necessidades, ó Deus, de todas as famílias da tua igreja. Neste tempo, ó Deus, tão difícil, neste tempo tão adverso, que, ó Deus, a tua graça seja com cada família, Senhor, da nossa igreja, suprindo as suas necessidades, dando, ó Deus, a provisão que cada família necessita. E da mesma forma, Pai, te pedimos, dá a tua provisão à tua igreja, supre as suas necessidades para que ela continue mantendo o seu ministério diante de um desafio tão grande que tem pela frente. Nós te agradecemos pela fidelidade de tantos irmãos que têm contribuído, ó Deus, a despeito desta circunstância, mas nós te pedimos, ó Deus, que tu continues abençoando essas famílias e também, ó Deus, que tu continues abençoando todas as famílias da tua igreja. Queremos também, ó Deus, particularmente render-te graças pelos 93 anos do coro Capunga. Este coro que tem sido uma bênção, que tem sido instrumento do Senhor para proclamar a tua palavra através da música.
Muito obrigado, ó Deus, por cada corista. Muito obrigado, ó Deus, pelo irmão Apolônio Ataíde, ó Deus, nosso maestro. Muito obrigado, ó Deus, pela irmã Dulce e toda a sua diretoria. Continua abençoando, ó Deus, este coro. Continua abençoando, Senhor, os teus servos, renovando em seus corações a alegria em te servir. A tua palavra nos garante que tu estás, ó Deus, procurando verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Que tu encontres, ó Deus, em cada corista deste coro, os adoradores que tu estás procurando e que os teus servos continuem firmes neste propósito. Nós te agradecemos, ó Deus, e te bendizemos neste momento, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de deixar a mensagem que compartilhei no dia 29 de setembro do ano passado a respeito do medo. Como podemos enfrentar o medo? Quais são os medos que assolam o nosso coração, especialmente nestes dias em que vivemos? Então, abra sua Bíblia em Mateus 14, 22 a 33 e acompanhe. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 em diante.
Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Estamos encerrando hoje esta série Celebre a Vida, Vencendo o Medo. Mateus 14, a partir do verso 22. Eu peço que você compartilhe a sua Bíblia com quem estiver perto de você. Verifique se ao seu lado há alguém sem Bíblia, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Do capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22 até o verso 33. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Convido você a fechar seus olhos mais uma vez em oração, para falarmos mais uma vez com o Senhor. Deus bendito, nós estamos aqui neste instante diante da Tua Palavra maravilhosa, e nós te pedimos, Senhor, que Tu a apliques aos nossos corações conforme as nossas necessidades. Tu sabes, ó Deus, perfeitamente como entramos aqui, como cada pessoa que está aqui chegou, ó Deus, e pedimos que Tu venhas ao encontro das nossas necessidades emocionais, espirituais, em todos os sentidos, Pai, que Tu venhas ao encontro dessas necessidades e que Tu ministres, ó Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir da Tua parte nesta noite. Nós Te rogamos que Tu trates os nossos corações, que Tu ampares, ó Deus, a cada um de nós que estamos aqui, e nós Te rogamos e Te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Meus amados irmãos, querido mestre, pastor Gilton Moraes, lembra que não temas, não tenha medo, é uma das expressões mais comuns na nossa comunicação, não apenas a comunicação de Deus para com os seus filhos, não apenas a comunicação de Jesus para os seus discípulos, uma das expressões mais repetidas em toda a Bíblia, mas também é uma expressão comum que nós utilizamos no nosso dia a dia. É uma das primeiras frases, por exemplo, que os pais dizem aos filhos. A criança dando os primeiros passos, nós dizemos: não tenha medo, você vai conseguir dar os seus primeiros passos. Quando a criança está indo para a escola no seu primeiro dia de aula, nós também dizemos: não tenha medo, você vai conseguir superar isso. Quando o filho, por exemplo, tem uma prova no colégio, nós também dizemos: não tenha medo, Deus está com você e Ele ajudará você nessa prova. Nós encontramos aqui, meus irmãos, os discípulos enfrentando uma situação de provação. O barco estava açoitado pelo vento e pela tempestade.
É bem verdade que nem sempre o barco da nossa vida navega em águas tranquilas. Muitas vezes nós navegamos em águas agitadas, enfrentamos o vento contrário, muitas vezes somos agitados de um lado para o outro e enfrentamos vento e tempestade. Mas o Senhor nos ensina algo tremendo nesse texto. Essa situação vivida pelos discípulos me lembra da palavra de Jesus no último discurso que Jesus proferiu aos seus discípulos, registrado em João 14, versos 14, 15 e 16, depois a oração sacerdotal no capítulo 17 de João. Ele começa o discurso dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. O verbo turbar tem a ver com turbulência. Lembra, portanto, as turbulências que podemos experimentar no mar e também podemos experimentar voando. Muitas vezes o avião passa por zonas de turbulência e então sacode um pouco, né? Sacode um pouquinho, parece uma BR não muito bem asfaltada, né? Parece que ele está andando como se fosse assim numa BR cheia de buracos e tal, mas depois ele passa daquele período, daquele pedaço, né? E vai embora. Aqui em alto mar, os discípulos viveram um momento de turbulência também, um momento muito difícil. E essa turbulência gera medo, pode gerar medo. O medo nos atinge em muitos momentos da nossa vida, né? Em muitos momentos da nossa vida. Pode nos atingir, eu falei do avião, né? Pode nos atingir durante uma viagem de avião ou até mesmo para entrarmos num avião, não é verdade? Para entrarmos num avião. Alguns anos atrás eu fiz uma viagem com um dos nossos pastores auxiliares lá no Rio de Janeiro, né? Eu não sabia que ele tinha medo de andar em avião, né? E na hora que o avião estava decolando, ele segurou no meu braço assim, desesperado. Eu falei: o que aconteceu? Né? Mas era realmente aquela dificuldade de enfrentar o avião. Um amigo meu estava voando da Flórida para o Rio de Janeiro e estava num voo de cruzeiro muito bonito, muito legal, muito tranquilo, e o avião estava mais ou menos andando como se estivesse assim com a minha mão. De repente ele fez isso aqui. Ele disse que foi um pânico terrível. Os compartimentos de bagagem se abriram, gente se machucou. Eu só não sei se aquelas máscaras de oxigênio caíram. Sei dizer que foi um caos, um voo inteiro longo, não serviram nem alimento. A senhora que estava do lado dele entrou em histeria e ele virou para ela e disse: senhora, não fique nervosa, que morrer de avião é bem tranquilo, a senhora não vai sentir nada. É rapidinho, a senhora não vai sentir nada. Entendeu? Na hora que o avião cair, a senhora não vai sentir nada, fica tranquila. Ele era mecânico executivo de aviões. Então, acho que ele tinha uma ideia, né, daquilo que realmente poderia acontecer com ele. Graças a Deus chegaram lá no Rio sem maiores turbulências, né, sem uma turbulência maior do que essa. Quais são os medos que nos atingem? Quais são os medos que nos afligem, né? Quais são os medos que atingem as pessoas hoje? Quais foram os medos que atingiram os discípulos naquela ocasião e nos atingem hoje? O medo da escuridão. Os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, em plena madrugada, estava escuro. Se hoje é difícil navegar no escuro, imaginem naquela época. Muitas vezes nós também navegamos no escuro, quando precisamos tomar decisões e torna-se difícil compreender qual o caminho a seguir, qual a direção certa a seguir. Torna-se difícil compreender exatamente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Medo da escuridão, medo da solidão. Os discípulos estavam em grupo, mas estavam sozinhos em relação a Jesus. Jesus não estava com eles naquele momento. O medo da tempestade, do vento.
Muitas vezes navegamos contra o vento. Uma coisa é navegar a favor do vento, outra coisa é navegar contra o vento. Você pode, por exemplo, sentir a diferença entre andar de bicicleta a favor do vento e andar de bicicleta contra o vento. Contra o vento, você sente a diferença, não é? Às vezes, até mesmo dirigindo um carro, nós sentimos a diferença entre andar contra o vento ou andar a favor do vento. Temos o medo da indefinição ou da indecisão. Os discípulos não sabiam o que fazer, nem o que poderia acontecer com eles. Toda a experiência deles não foi suficiente para resolver o problema. Toda a capacidade deles, tudo aquilo que eles já tinham vivido no mar. Alguns deles eram pescadores, eram experientes. Embora fossem experientes em lidar com o mar, perceberam que aquela situação estava ficando fora de controle. A nossa experiência nem sempre será suficiente para resolver todos os nossos problemas. Nesses momentos, a nossa autossuficiência precisará ser substituída pela dependência total de Deus, pela suficiência que vem do alto. Medo da indefinição ou da indecisão, medo do futuro. Um dos medos mais comuns que geram grande ansiedade em nossos corações é o medo do futuro. O que será de nós amanhã? O que acontecerá conosco amanhã? Que situação viveremos amanhã? Quais são as surpresas que nos esperam durante esta semana? Medo do futuro. Você está vivendo esta situação? O futuro é algo sombrio ainda para você, é algo que você não consegue vislumbrar com clareza e nitidez, a sua visão de futuro está embaçada, não consegue ver uma luz no fim do túnel. Jesus também disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus deixou a sua paz para os seus discípulos, uma paz diferente da paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz circunstancial, é uma paz que depende das circunstâncias, é uma paz que depende se tudo vai bem ou se tudo vai mal. A paz que Jesus nos dá depende única e exclusivamente dele e da presença dele junto a nós em todo o tempo, em todas as circunstâncias. A única coisa que pode dar paz ao nosso coração diante das incertezas do futuro é a certeza da presença de Jesus conosco em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Glória a Deus por isso. É a certeza de que quando o futuro chegar, o Senhor estará lá para nos receber. Ele estará conosco e que Ele guardará o nosso coração com essa paz em meio às circunstâncias, em meio às adversidades. Eu não sei quais são os seus medos. Pode ser um desses que eu apresentei, como pode também ser um outro medo. O importante é saber o que devemos fazer para vencer os nossos medos. Para vencer o medo, precisamos nos lembrar que o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem ao nosso encontro porque Ele não fica alheio ao nosso sofrimento. Diz o texto sagrado que Jesus foi ter com eles, enquanto o barco estava navegando no mar da Galileia, de madrugada, no meio daquela escuridão, enfrentando um vento contrário, Jesus foi ter com ele. A Bíblia nos apresenta Deus como sendo um Deus que é presente junto a nós em toda a tribulação. Salmo 46 nos diz que Deus, você sabe de cor, pode dizer comigo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas tribulações, nas adversidades, pelo que não teremos medo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que coisas absurdas aconteçam, não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, na hora da angústia. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, demonstrou essa preocupação com o sofrimento humano, procurando sempre estar presente nas horas de provação.
Jesus estava sozinho orando lá no monte, mas foi ao encontro dos discípulos porque viu o mau tempo e percebeu que os seus discípulos precisariam da sua ajuda. Por isso foi Jesus ter com eles. Jesus veio estar conosco porque Ele conhecia os nossos medos, conhecia as nossas fraquezas, sabia da nossa impossibilidade de vencer os ventos contrários da vida. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro no meio da escuridão, no meio da tempestade. No meio da escuridão, Ele é a nossa luz, Ele é a luz do mundo, Ele é o farol que clareia a nossa vida, clareia o nosso entendimento para compreendermos e descansarmos na certeza de que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ele é o único que tem poder para acalmar a tempestade, é o único que tem a capacidade de falar ao vento, falar às ondas, pois eles obedecem ao seu mandar. Ele está conosco. Ele se faz presente na hora do sofrimento e Ele está interessado no seu bem-estar, meu amigo, meu irmão. Ele veio estar conosco para se identificar com os nossos problemas, para sentir de perto o nosso estado de perdição e resgatar-nos para Deus. Os discípulos estavam no meio de um mar, enfrentando a escuridão, a tempestade, o vento contrário. Talvez seja essa a sua situação nesta noite. Saiba que Jesus está ao seu lado e Ele tem poder para resolver os problemas. Ele tem poder para falar com o mar. Ele tem poder para falar com o vento. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem poder para transformar as circunstâncias e aqueles que estão vivendo essas circunstâncias. Em segundo lugar, para enfrentar os nossos medos, para vencer os nossos medos, nós precisamos discernir o Senhor. O verso 26 nos diz que os discípulos pensaram que Jesus fosse um fantasma. Eles disseram, é um fantasma que está se aproximando de nós. Eles não conseguiram perceber que era Jesus, eles não conseguiram discernir Jesus no meio daquela escuridão. Nós também precisamos discernir Jesus, o que é de Jesus e o que não é de Jesus, o que vem de Jesus e o que não vem de Jesus, para entendermos realmente que Ele está junto a nós em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Em terceiro lugar, precisamos também, para enfrentar os nossos medos, ouvir a palavra do Senhor. É Ele quem diz, não tenha medo, não tenha medo. Essas palavras foram usadas por Deus para encorajar homens como Abraão, como Isaac, como Josué, diante do grande desafio da conquista da terra prometida. Palavra que o anjo Gabriel proferiu a Maria, que seria mãe de Jesus. Palavra que o anjo também proferiu a José, marido de Maria, e a vários outros, tantas outras pessoas. Essas foram as palavras que Jesus usou para encorajar os seus discípulos no momento de medo, no momento de angústia, no momento de escuridão. Eles estavam navegando, enfrentando problemas, quando Jesus apareceu e lhes disse, não tenham medo. Na viagem da vida, algumas vezes enfrentamos momentos difíceis, e o medo atinge o nosso coração. Nesses momentos, precisamos trazer à nossa memória a palavra de Jesus. É o Senhor quem nos diz para não temer, e não temer porque Ele está conosco. E a presença dEle faz toda a diferença na hora da dor, na hora da adversidade, na hora dos ventos fortes. Em quarto lugar, para enfrentar os medos da vida, nós precisamos manter o nosso foco no Senhor. Manter o nosso foco no Senhor. Um dos maiores desafios diante das tempestades é manter o nosso foco no Senhor. Jesus estava se aproximando, os discípulos acharam que fosse um fantasma. Pedro então chegou para Jesus e disse, Senhor, se é o Senhor de fato que está aí, faça com que eu também possa ir ao seu encontro andando sobre as águas. E Jesus disse, pode vir, Pedro, pode vir. Eu não sei se você em algum momento já criticou Pedro pela sua
atitude. Todos nós sabemos o Pedro que afundou no mar da Galileia. E de fato ele afundou, e nós vamos ver agora por que ele afundou. Mas você teria coragem de colocar o pé para fora da água? Imagine que essa plataforma aqui seja ou fosse o barco. E você estivesse aqui em cima, você teria coragem aqui, só água. Você teria coragem de colocar os pés para fora do barco? Pedro fez isso. Pedro fez isso e continuou a sua caminhada ao encontro de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, estava tudo bem? Estava tudo certo? Tudo ok. Estava andando sobre as águas. Até o momento em que ele sentiu o vento, olhou para as ondas, olhou para a tempestade, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Quando tirou os olhos de Jesus, Pedro começou a afundar. Muitas coisas hoje distraem a nossa atenção e tiram o nosso foco do Senhor. Pedro afundou no mar da Galileia simplesmente porque tirou os olhos de Jesus. Quando deixamos de olhar para Jesus e concentramos nos problemas da nossa vida, nos ventos, nas tempestades, começamos a afundar no mar da vida. Olhando para Jesus, nós encontramos ânimo, encontramos forças, inspiração para vencer o medo. O seu olhar transmite paz, transmite consolação. Portanto, não tire os olhos de Jesus. Por mais forte que seja o vento, por mais intensa que seja a tempestade, não tire os olhos de Jesus. Se você mantiver os seus olhos em Jesus, você terá condições de andar sobre as águas. Você terá condições de enfrentar todos os problemas. Não tire os olhos de Jesus. O autor aos Hebreus, escrevendo a sua carta, no capítulo 12, ele vai dizer: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Josafá orou a Deus quando estava com medo de enfrentar uma grande multidão que vinha contra ele, rei de Judá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, você vai encontrar Josafá orando a Deus: Senhor, nós não sabemos o que fazer para enfrentar essa multidão tão grande que vem contra nós. Nem temos forças para resistir, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Você está vivendo uma situação assim, não sabe o que fazer da sua vida, encontra-se numa encruzilhada da vida sem saber qual caminho a seguir. Jesus é o caminho, ou seja, Ele é a direção certa e segura para a sua vida. Ele é o caminho, coloque os seus olhos nele. Você não sabe para onde ir? Siga Jesus, vá atrás dele. Ele conduzirá você pelos caminhos de paz, pelos caminhos da vontade de Deus, dos planos de Deus, que são infinitamente melhores que os seus, do que os meus, do que os nossos. Os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos. Por isso vale a pena segui-lo. E foi justamente por isso que o salmista afirmou no Salmo 34, verso 5: olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Olhe para Ele. Ele vai dissipar toda a confusão da sua mente. Ele vai dar a você, Ele dará a você o discernimento que você precisa, o entendimento que você precisa. Não tire os olhos de Jesus. Não permita que os problemas, que o vento, que a tempestade distraia você e faça com que você tire os olhos do seu Senhor, do seu Salvador, que está junto a você. Em quinto lugar, para enfrentarmos os nossos medos, precisamos clamar ao Senhor. O verso 30 nos diz que Pedro, percebendo que estava afundando, o que é que ele fez?
Ele clamou a Jesus, ele pediu socorro a Jesus, ele disse: Senhor, socorro, salva-me. Socorro, Senhor, salva-me. Jeremias 33, verso 3 nos diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Talvez você já tenha buscado resposta para os seus problemas em diversos lugares, com diversas pessoas, mas clamar a Jesus é preciso. Clamar a Jesus é reconhecer que você precisa dele para a sua vida. Então clame a Jesus, diga a Jesus: Senhor, socorro, livra-me, salva-me. Jesus ouviu a oração de Pedro, Jesus ouviu o clamor de Pedro e está aqui nesta noite para ouvir o seu clamor. Está aqui nesta noite para ouvir o seu clamor. O ser humano continuará afundando na sua vida enquanto não deixar Jesus segurar a sua mão. Jesus ouviu o seu clamor e estendeu a mão para Pedro e o segurou. Assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, hoje Ele está de mãos estendidas para você. Isaías 59 nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Antes, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não está com seus ouvidos surdos para ouvir o seu clamor, nem a sua mão está recolhida ou encolhida para que não possa salvar. Jesus estendeu a mão para Pedro, Jesus estendeu a mão para tantas outras pessoas. Uma certa ocasião ele estendeu a mão para a própria sogra de Pedro e a levantou de um leito de enfermidade. Clame ao Senhor, Ele está de mãos estendidas para você. Clame ao Senhor em nome de Jesus. Em sexto lugar, para vencer o medo, nós precisamos crer na palavra do Senhor. Depois que Jesus subiu ao barco, Jesus fez uma pergunta, e essa pergunta precisa ecoar nos nossos ouvidos hoje e durante essa semana toda. Por que duvidaste? Por que duvidaste? Por que duvidamos? Por que vacilamos? Por que receamos? Por que temos alguma dúvida de que Deus é capaz de cumprir a sua promessa, de que Deus tem poder para intervir e fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera? Por quê? Por que duvidamos? A dúvida é compatível com a pessoa que deseja ir em duas direções ao mesmo tempo e por isso tem a sua mente dividida. Jesus disse a Pedro, ou perguntou a Pedro: por que duvidaste? Por que duvidaste? Homem de pouca fé. Os discípulos pediram em certa ocasião a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Somente um coração confiante vencerá o medo. O salmista disse: quando eu temer, hei de confiar em Ti. Quando eu temer, hei de confiar em Ti. Que o Senhor nos conceda fé suficiente para entendermos e compreendermos que Ele está presente, que Ele está junto a nós, para nos ajudar a enfrentar os nossos medos, para enfrentar as situações da vida, e justamente por isso não precisamos temer. Em último lugar, para vencer os medos da vida, nós precisamos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. O texto nos diz, verso 32, depois do verso 33, subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Após aquela tempestade, os discípulos reconheceram que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Eu queria lhe dizer que o sofrimento está na agenda de Deus, e Deus muitas vezes vai permitir o sofrimento para que nós o conheçamos de uma maneira mais profunda, que não conhecíamos antes, de um jeito que não experimentemos, de um jeito que não havíamos experimentado antes.
Por meio daquela tempestade, os discípulos puderam chegar a uma conclusão de que, de fato, Jesus era o Filho de Deus. Não era simplesmente um mestre que eles estavam seguindo. Não era simplesmente uma pessoa famosa que eles estavam seguindo. Não era alguém que simplesmente estava na crista da onda daquele momento e ele conseguiu muitos seguidores. Não, era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. Que conceito você tem a respeito de Jesus? O Senhor Jesus quer usar as experiências dolorosas que você está vivendo para que você o conheça profundamente como Ele de fato é. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: o que estão dizendo a meu respeito? O que estão falando sobre mim? E os discípulos disseram: alguns dizem que tu és Jeremias, que tu és João Batista que ressuscitou, algum dos outros profetas. Mas e vocês? O que é que vocês dizem a respeito de mim? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O ser humano, para enfrentar os problemas da sua vida, precisa descobrir a verdadeira identidade de Jesus. O ser humano, para enfrentar os seus problemas da vida, precisa conhecer a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele quer ser o seu Salvador pessoal. Ele quer fazer diferença na sua vida. E Ele fará a diferença se você permitir que Ele entre no barco da sua vida. Quando Jesus entrou no barco, tudo se acalmou. A diferença foi considerável, foi tremenda, porque Jesus estava ali. O que Ele nos promete não é uma vida sem tempestade. O que Ele nos promete não é uma vida sem ventos contrários. O que Ele nos promete é a presença dEle. São justamente as condições necessárias para enfrentarmos os ventos fortes, as tempestades da vida. É isso que Ele nos promete. E Ele está com você e continuará com você para lhe dar a vitória em todas as circunstâncias da sua vida. Deus permitiu aquela tempestade com um propósito. Tire proveito das suas tempestades. Tire proveito das suas tempestades. Logo que subiram para o barco, o vento cessou. Feliz é quem tem Jesus no barco da sua vida. Podemos até enfrentar a escuridão, podemos enfrentar as tempestades da vida, mas com Jesus tudo será diferente. Ele dissipa o medo, Ele nos dá forças para prosseguir até o porto seguro que é o céu. Ter Jesus no barco não nos isenta de problemas, mas nos dá a garantia de que alcançaremos o nosso porto seguro. Vamos orar? Feche seus olhos. E ore a Deus conosco. Quais são os seus medos? Medo de um diagnóstico, medo da crise financeira, medo de não honrar os seus compromissos, quais são os seus medos? Medo da escuridão, das incertezas, das indefinições da vida. Quais são os seus medos? Sejam eles quais forem. Lembre-se que o Senhor é aquele que vem ao seu encontro. Jesus foi ter com eles e Ele veio ter com você nesta noite. Lembre-se que você pode clamar a Ele e dizer: Senhor, socorro, salva-me. Lembre-se de confiar e confiar plenamente no Senhor.
Abra o seu coração. Derrame o seu coração diante do Senhor e confesse a Ele os seus medos. Nele você encontrará paz em meio às turbulências. Nele você encontrará paz em meio às adversidades da vida. Queria convidar os irmãos para cantarmos neste momento esta próxima canção, que é talvez um resumo daquilo que compartilhei com os irmãos nesta noite. Queria convidá-los para ficarmos de pé e cantarmos ao Senhor. Tua voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou o teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará se estou cercado do medo. Tu és fiel, nunca vais falhar. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu és meu Deus, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Cante conosco. Sobre as
Queria convidar você para mais um momento de oração. Você pode fechar seus olhos para orarmos ao Senhor. Ele está aqui. Talvez você sinta os seus pés vacilando no meio das águas, nos oceanos da vida. Mas o Senhor está aqui para ouvir o seu clamor. Ouvir você dizer: Senhor, socorro, salva-me. Salva a minha vida. Eu confio em Ti. Eu deposito em Ti a minha fé. Entrego ao Senhor a minha vida. Não quero mais navegar sozinho. Quero a Tua presença junto a mim em todos os dias da minha vida, para vencer o medo, vencer a escuridão, vencer os fantasmas da vida, vencer o vento, vencer a tempestade, as ondas gigantes que se avolumam. Com o Senhor no barco, tudo será diferente. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer confiar nele como seu Salvador pessoal? Você quer dizer com Pedro no mar da Galileia, diz: Senhor, socorro, salva-me. O Senhor estendeu a mão para Pedro, Ele está de mãos estendidas para você. Esse é o desejo do seu coração. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer confiar nele como seu Salvador pessoal? Enquanto essa igreja está em oração, eu quero convidar você a manifestar esse desejo, levantando uma de suas mãos, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus nessa noite. Eu quero confiar em Jesus como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Esse é o desejo do seu coração. Levante bem alto sua mão, nós queremos orar por você. Queremos interceder a Deus pela sua vida. Aqui embaixo, lá na galeria, você pode levantar a sua mão, nós queremos orar por você. Você está afastado desta igreja ou de uma outra igreja e quer se reconciliar com Jesus, quer voltar para Jesus, quer voltar aos caminhos de Jesus. Em nome do Senhor, levante a sua mão, nós queremos orar por você também. Queremos interceder a Deus pela sua vida. É possível que você esteja navegando contra o vento. É possível que você também, meu irmão, minha irmã, esteja navegando contra o vento, contra as ondas, num ambiente de escuridão, de tempestade, de aflições. E se essa é a situação que você está vivendo, gostaria de convidar você para deixar o seu lugar e vir aqui à frente para orarmos ao Senhor e apresentarmos a Deus as tempestades, os ventos fortes que você está enfrentando, talvez dentro da sua casa, talvez no seu casamento, ou mesmo você queira interceder por alguém que esteja vivendo uma situação assim. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar nesse momento e clamarmos ao Senhor. Pode vir. Amém. Tem alguma situação, algum pedido de oração que você queira apresentar a Deus nessa hora? Talvez algum medo que esteja afligindo o seu coração. Você pode sair do seu lugar e vir para estarmos aqui juntos nesse momento de oração. Amém. Mais alguém? Pode vir. Amém. Vamos orar? Se você pudesse colocar de joelhos no lugar onde você está, nós vamos ajoelhar diante do Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe vocês que estão aqui à frente. Pai Celeste, Deus bendito, nós nos prostramos diante de Ti, certos de que Tu estás conosco em todo o tempo de nossas vidas,
em todos os momentos, em todas as circunstâncias, certos, ó Deus, de que Tu és o nosso Deus, presente em todos os momentos, quando o barco está navegando com águas tranquilas, quando o barco está navegando em águas agitadas, turbulentas. Ó Deus, muito obrigado, porque podemos contar contigo, podemos contar com o Senhor em todas as circunstâncias. Muito obrigado. Clamamos a Ti, Senhor, que Tu contemples as situações que os Teus filhos que estão aqui trouxeram diante de Ti, e pedimos que Tu intervenhas, pedimos que Tu manifestes o Teu poder e a Tua glória, Senhor, na situação que cada um aqui está vivendo, e que Tu venhas ao encontro dessas necessidades, e que Tu manifestes o Teu poder e a Tua glória entre nós. Pedimos também, ó Deus, que Tu abençoes, ó Deus, toda a Tua igreja, que, ó Deus, cada um de nós aqui, à frente ou na congregação, possamos ver a Tua glória manifesta em nosso meio durante esta semana, que possamos, ó Deus, ver o Senhor nos surpreendendo com a Tua graça em muitas circunstâncias, ó Deus, da nossa vida. Nós Te rogamos, ó Deus, que Tu sejas conosco, nos concedendo uma semana de vitórias, uma semana de testemunho, ó Deus, que possamos ver o Senhor agindo com poder e graça em nosso meio. Ó Deus bendito, contempla-nos aqui, contempla os Teus servos que estão aqui de joelhos diante do Senhor, clamando ao Senhor, assim como Pedro fez no mar da Galileia. Nós nos prostramos diante de Ti, levantando este clamor ao Senhor, pedindo, ó Deus, que Tu venhas ao nosso encontro, que Tu faças a Tua obra, que Tu manifestes o Teu poder em nossas vidas, em nossas famílias e na Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome. Usa-nos, ó Deus, como instrumento do Senhor para a salvação de mais e mais pessoas, ó Deus, para o Teu reino. Que esta semana seja uma semana em que possamos falar de Jesus a muitas pessoas, compartilhar o Teu amor, ó Deus, com muitas pessoas. Deus bendito, usa-nos como igreja do Senhor, ó Deus, para fazermos mais discípulos para o Senhor. Nós Te pedimos que Tu nos leves em paz aos nossos lares, em segurança também. Rogamos, ó Deus, que Tu nos concedas a alegria de estarmos juntos na próxima quarta-feira para mais um tempo de culto, de adoração e celebração ao Senhor. E no próximo final de semana para as atividades, ó Deus, da Tua igreja. Nós Te rogamos, ó Deus, e Te agradecemos essas bênçãos confiadas no nome de Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, amados. Deus abençoe vocês. Amados irmãos, estamos encerrando o nosso culto desta noite e gostaríamos de agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM, convidando para que estejamos juntos também na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, em nosso canal no YouTube, com a transmissão do culto de quarta-feira. Da mesma forma, convidamos para os cultos do próximo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas, transmitidos pela Rádio Evangélica FM e pela internet. Você é nosso convidado também a acompanhar-nos durante esta semana em nossas devocionais, nos vídeos que estamos produzindo diariamente. Portanto, inscreva-se em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e acompanhe-nos nesses dias tão difíceis para a nossa nação. Nós encorajamos você a permanecer fiel ao Senhor e a permanecer firme no Senhor Jesus Cristo, esse Cristo maravilhoso que está conosco em todos os momentos, na hora da escuridão, na hora da tempestade, na hora da adversidade, quando o medo assola o nosso coração. Permaneça firme, confiando nele, pois ele certamente poderá nos dar a vitória que tanto precisamos para esta circunstância. Quero encerrar com a bênção dos apóstolos. Por meio desta oração, a palavra do Senhor nos ensina, dizendo: que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, desde agora e para sempre. Amém. Amém, e que Deus nos abençoe.